Boa noite a todos, os amigos e amigas do Facebook, público geral, do YouTube e do Instagram. Aqui estou mais uma vez, num dia de domingo à noite, para conversar com vocês a respeito do ser humano. E eu trago novidades. Vou fazer uma pequena leitura de um livro que não é meu, e é uma leitura que vocês vão gostar. Enquanto isso, a gente conversa um pouco. Muitos pensam que a atividade humana, isso aí eu diria até que eu vou antecipar um pouco do que o livro está dizendo logo no primeiro capítulo. Muitos pensam que a atividade humana seja de radicalização. Entretanto, não é. A atividade humana é de equilíbrio. Ou seja, tem momentos que é preciso agir. Tem momentos que é preciso agir com mais vagar. E tem outros momentos que a gente tem que esperar o tempo necessário e indispensável para que a gente possa agir. Mesmo que posteriormente possamos levar a uma negativa. Mas é imprescindível que o ser humano faça isso segundo a sua própria individualidade, segundo o seu próprio ser. Não é fácil, porque a gente não sabe o que as circunstâncias em si, do que a gente possa agir, irão surgir, irão acontecer. Mas é imprescindível que o ser humano e sua natureza intrínseca, ele saiba que ele está na Terra para vivenciar os momentos, para vivenciar os relacionamentos diversos. E se ele não se relaciona em determinados relacionamentos, faz até um pleonasmo, mas se ele não se envolve em determinados relacionamentos por medo, ele não está no bojo da vida, no âmago da vida que o faça tornar-se cada vez mais humano. É imprescindível que o ser humano sinta-se cada vez mais no bojo da vida, no contexto da vida, da própria existência. Com isso, ele precisa vivenciar os relacionamentos e não ter medo de possíveis negativas. Até porque os possíveis nãos e negativas fazem parte do contexto. E eu coloquei um óculos porque eu vou ler o livro para vocês, do autor Bert Hellinger. O livro chama-se No Centro Sentimos Leveza. E é Conferências de Histórias. Bert Hellinger, ele é conferencista, ele é autor da Constelações Familiares, através dos bonecos. E logo no capítulo 1, que é culpa e inocência nos relacionamentos, eu peguei uma parte interessante, chama-se escapar. Vamos ler um pouco e vamos tentar discorrer acerca do escapar. Na página 18. Escapar. Alguns pretendem preservar a inocência negando-se a entrar no jogo. Preferem fechar-se a receber, pois não ficam obrigados. Essa é a inocência dos que não jogam, que não querem sujar as mãos. E por isso frequentemente se consideram especiais ou melhores. Entretanto, eles vivem com parcimônia. E nessa mesma medida, sentem-se descontentes e vazios. Encontramos essa atitude em muitos depressivos. Sua recusa em receber se dirige sobretudo a um dos pais ou a ambos. Posteriormente, estendem essa recusa às outras relações e às coisas boas deste mundo. Alguns a justificam alegando que foi errado ou insuficiente o que receberam.
Outros apelam para os defeitos dos doadores, para justificar sua recusa em receber. Mas o resultado é sempre o mesmo. Permanecem inertes e vazios. O texto é interessante, meus amigos e amigas do Facebook, público geral, YouTube e Instagram. Porque quando Bert Helling fala escapar, ele diz que a vida em si é um grande jogo. O que significa esse grande jogo? Que todos nós somos componentes em sociedade. E como ele defende a tese da questão sistêmica da ordem natural das coisas, é imprescindível que a gente se interrelacione com as pessoas, que a gente se mova nos relacionamentos, sejam relacionamentos de amor, de afeto, de carinho. E se a gente não se adequa, ou se a gente não tenta adentrar ou entrar nos relacionamentos, porque a gente não quer entrar no jogo, ou seja, porque a gente não quer arriscar, porque a gente não quer objetivar os relacionamentos em si, e com isso a gente, ou o ser humano, tem até receio de que diante desses relacionamentos ocorram alguns pequeninos litígios, ou algumas pequeninas descobertas das diferenciações individuais de cada pessoa. E isso é normal em todo tipo de relacionamento, em todos os relacionamentos, porque todos nós somos diferentes. Então, se as pessoas não se arriscam nos relacionamentos porque antecipa no que possa sofrer, por isso o Bert Helling fala que não quer sujar as mãos, ou seja, ele não quer adentrar ao outro eu no tipo de relacionamento, ele fica inerte. Porque ele não sente a existência no próprio relacionamento que ele ou ela poderão viver. E isso se adequar, tornar-se cada vez mais humano. Se ele aceita no grande jogo da vida, esse jogo benéfico da vida, através dos relacionamentos que estão a surgir, e ele não aceita esse relacionamento com receios desnecessários, com medos desnecessários, porque, como o texto diz, não quer sujar as mãos, ou seja, não quer se interrelacionar com as diferenças da outra pessoa ou de outras pessoas, então ele se torna o quê? Ele pode se tornar um ser vazio, ou mesmo descontente. Por quê? Porque ele quer se proteger, entre aspas, das pequenas diferenças que existem em outras pessoas, que é como Bert Helling fala no tópico escapar, que é não sujar as mãos. Esse não sujar as mãos significa dizer vivenciar parte ou parcela significativa do que a outra pessoa tem em si mesma. E quando o ser humano não se relaciona porque tem esses receios absurdos diante dos próprios relacionamentos que estão a surgir ou surgindo, então ele começa a ficar descontente. Ou sentir-se até vazio. Por quê? Porque por um medo desnecessário, por um receio desnecessário, ele não quis ou ela se arriscar nos relacionamentos. E como o próprio Bert Helling fala no tópico escapar, do livro No Centro Sentimos Leveza, ele ou ela não quer se adequar a esses relacionamentos. É importante que se adeque. É importante que vivencie os relacionamentos. Porque se não vivencia os relacionamentos com receio de diferenças específicas de outra ou de outras pessoas, então ele ou ela tem receio de si mesmo, tem receios desnecessários.
e fica nessa parcimônia, como o próprio Bert Helling diz, utópica. Fica nessa leveza utópica, que não existe em verdade. Os relacionamentos, meus amigos e amigas, eles surgem naturalmente. E a gente sabe que nem sempre serão benesses, nem sempre serão relacionamentos 100% alegria. Vez ou outra haverão os pequeninos entrechoques. Mas é através desses entrechoques, é através desses possíveis incômodos, que os relacionamentos se consolidam, se justificam e se fazem presentes entre as pessoas e não deixar escapar, como diz o próprio tópico do Bert Helling, escapar o vivenciar dos relacionamentos em si, porque não quer sujar as mãos, ou seja, porque não quer se arriscar diante do que possa vivenciar nos relacionamentos, nas relações interpessoais. E com isso, o ser humano olvida de si mesmo, ou seja, esquece de si mesmo, que é um ser que pensa, que é um ser que sente, que é um ser que ama. Porque ele deixa escapar essas oportunidades de aprimoramento humano nos próprios relacionamentos. Eu agradeço mais uma vez por essa live, por esse vídeo, e que possamos cada um de nós sentir a vida como despertar diário da nossa alma, sempre. E que possamos todos nós seres humanos tentar nos relacionarmos com as pessoas, para que a gente para que a gente aprimore o nosso ser, a nossa alma, a cada dia. Agradeço mais uma vez pelo vídeo, pela live. Muito obrigado a todos do Facebook, amigos, amigas, público geral, YouTube, Instagram. Muito obrigado. Que Deus nos proteja, que Deus proteja vocês. Muito obrigado e até amanhã, com a graça de Deus.